Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática aqui com o professor Márcio. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal e pedir a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho de todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like, uma vez que isso é a sua contribuição para que este canal cresça cada dia mais. Quero agradecer aquelas pessoas que estão inscritas no canal, sobretudo aquelas pessoas também que se participam, deixando algum comentário. Isso ajuda muito e faz com que o canal tenha um certo engajamento. Sem mais delongas, vamos ao assunto que iremos tratar hoje, que trata-se de cálculo 1. Esse conteúdo ele é visto lá no primeiro período do ensino superior. Não é um conteúdo difícil. A abordagem que eu vou fazer aqui é uma abordagem rápida a respeito das propriedades dos limites, porque o tema que nós trataremos são os limites, mas o contexto principal aonde eu quero chegar, na verdade, são os limites indeterminados que pode ocasionar alguma dificuldade para um ou outro aluno. De um modo geral, é um assunto bem tranquilo, é até legal de trabalhar. Um pré-requisito muito importante para esse assunto, limites, parece até brincadeira, é algo que você aprendeu lá no 8º ano, ou para quem já é formado já há algum tempo, que são os produtos notáveis, faturação, quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença de dois termos. Tanto o quadrado da soma quanto o quadrado da diferença, como também o cubo da soma e o cubo da diferença, vez em quando, pode aparecer e ser uma ferramenta muito importante na resolução de um limite, sobretudo um limite indeterminado. Quando a gente fala de limite, a gente está falando de proximidade. Você tem aí um valor, por exemplo, o limite de uma expressão lá, quando x tende a 2. Na verdade, você não vai achar um valor exatamente 2. Você vai achar o valor mais próximo, que se aproxima mais dessa abscissa 2. Deu para entender? Em grosso modo, seria basicamente isso. Eu não vou me aprofundar na parte teórica do limite, porque eu acho que a gente vai fazer um assunto que é muito legal de estudar, é um assunto fácil, parecer ser difícil, ok? Então vamos principalmente às propriedades, as quais eu vou relatar as propriedades aqui. Entretanto, para efeito de conhecimento, para que a gente não possa estar aplicando as propriedades e você, aluno, estar perdido, para você saber que elas existem. Entretanto, nós faremos as propriedades até de maneira intuitiva e muitas das vezes elas vão se misturar ali e você não vai ficar perdendo tempo aplicando a propriedade o tempo todo. Ou seja, você vai direto ao cerne da questão e vai resolver a questão sem ficar preso detalhadamente às propriedades. Aplicar cada uma propriedade, todos os exercícios que você for fazer. É isso que eu quero dizer. As propriedades são importantes, é elas que fundamentam o limite, tá? No caso, o conteúdo limite, porém, você não vai ficar aplicando o tempo todo cada uma propriedade para resolver o limite. Você vai pegar intuitivamente e vai aplicar ali
tem métodos muito tranquilos, muito fáceis de resolver, e a gente vai mostrar o objetivo principal é esse. Mas eu vou começar pelas propriedades dos limites, que elas são muito parecidas com as operações algébricas, de um modo geral, a distributiva, a potenciação, elas se assemelham bastante. Então, a primeira propriedade dos limites é o seguinte: suponhando que o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A, existe um C. Existe C. E é um número qualquer. Supondo que o limite existam e C um número qualquer, então vamos discorrer a respeito das propriedades agora. A primeira propriedade diz o seguinte: eu tenho um limite de duas funções. Note que eu coloquei mais ou menos aqui. Então, o limite de f de x mais ou menos g de x quando x tende a A, eu posso pegar esse limite e desmembrar ele. Se for mais, eu vou colocar f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a A. Deu para entender essa primeira propriedade? Ela é bem tranquila. Você vai pegar o limite de uma função, quando x tende àquele valor, mais ou menos, né, no caso, o limite da outra função, quando x tende àquele valor no qual o limite está sendo exposto aqui. Tudo bem? Bom, vamos à segunda propriedade, que diz o seguinte: o limite de uma constante multiplicado o limite de uma constante multiplicado por um limite de uma função quando x tende a A, o que você vai fazer aqui? Você vai escrever apenas um limite. Aqui não é o limite do limite. Aqui foi suprimido aqui x tende a A. Então, os limites tendem ao mesmo valor. Então, olha só, você vai suprimir essa expressão toda escrevendo um único limite. Qual seja, você vai pegar esse C e jogar para antes do sinal, antes do primeiro limite. E vai escrever apenas um limite, porque é o limite do limite. Apenas o que está distinguindo essa expressão é a constante que está no meio aqui. Tudo bem? Então, ó, se eu tenho aqui o limite, quando x tende a de C, que multiplica o limite de f de x quando x tende a A, dá a impressão até que é um limite composto, né? Então, o que você vai fazer? Pegar o C, jogar no início do limite aqui multiplicando, tá aqui, e vai fazer aqui, ó, limite de f de x quando x tende a A. Vamos à terceira propriedade, que diz o seguinte: o limite de f de x vezes g de x, aí nós caímos algo muito semelhante ao que vimos da soma. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a zero, você vai desmembrar esse produto em dois limites. É o f de x quando x tende a zero vezes o limite de g de x quando x tende a zero. Como eu disse, pessoal, são propriedades um tanto quanto intuitivas. Não é um conteúdo difícil, ele passa a ser um pouco mais elaborado e exigir mais de você conteúdos que você, na verdade, a dificuldade não está no limite, e sim na base do ensino fundamental, que faz com que você tenha alguma dificuldade para resolver. Espero poder, com as aulas subsequentes aqui, poder estar esclarecendo e ajudando a você que está fazendo o primeiro ano, ou até mesmo que estuda no ensino fundamental, no ensino médio, esse
esse contexto, esse conteúdo. Tudo bem? Vamos à quarta propriedade. A quarta propriedade é o seguinte, é o limite de uma divisão. Eu tenho duas funções f de x e g de x, quando x tende a zero. Aqui eu tenho que ter um certo cuidado. Eu tenho que garantir que o g de x seja um número maior do que zero, porque dividir por zero, pessoal, dá uma indeterminação. Passa a ser inexistente esse limite a partir do momento que o denominador é zero. Então, o que acontece aqui? Do mesmo modo que a multiplicação, ressalvado aqui a observação que eu fiz, eu posso escrever o limite quando f de x quando x tende a A, dividido pelo limite de g de x quando x tende a A, sendo que o limite de g de x, que ele é o denominador aqui da fração, ele tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Porque se ele for zero, eu falei maior, mas não é maior. Um número negativo pode aparecer no denominador. Então, olha só. O limite vai ser diferente de zero, tem que ser, é uma condição para que essa divisão exista. Por quê? Porque assim como na fração, você não tem como dividir 2 por zero. Você não tem como, ok? Então vamos para a próxima propriedade, a quinta propriedade, que é o limite de uma potência, ó, limite de f de x elevado a n. Como é que eu resolvo isso aqui? Isso é igual aqui. Ao limite de f de x, eu elevo todo o meu limite à potência, certo? É como se eu dissesse assim, pessoal, vou dar um exemplo numérico aqui para vocês terem uma ideia dessa propriedade. Eu acho que a maioria compreendeu, mas não custa dar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que você tem aqui, ó, o limite quando x tende a 2, de 2x mais 5. Na verdade, o 2x mais 5 ele se comporta como uma função f de x, né? Elevado à terceira potência. Isso é a mesma coisa que o limite quando x tende a 2 de quê? Opa, o colchete está aqui, né? De quê? De 2x mais 5, quando x tende a 2, elevado à terceira potência. Aí você vai calcular esse limite aqui, o resultado disso você eleva à terceira potência. É bem tranquilo, não é difícil, repito. Vamos à sexta, já estamos chegando, tá, pessoal, nas propriedades finais. Mas é importante falar, uma vez que quando a gente estiver aplicando, você não vai perceber, não vai ter a sensação que, poxa, o cara pulou uma etapa e está aplicando assim as coisas aleatoriamente, sem dizer de onde saiu isso. Então, olha só, quando você tem aqui um radical, né, o limite de um radical, né, note que a função está dentro do radicando aqui, ó, raiz enésima de f de x, é bem parecido quando você trabalha com radicais. O radicando não pode ser negativo, ele tem que ser um número maior do que zero, porque ele sendo negativo aqui, você não vai ter um número racional, vai ter um número complexo, certo? Não vai ter um número real, vai ter um número complexo. Pessoal, mas isso vai depender do valor do n. Se o n for ímpar, essa função não tem problema ser negativa. Por outro lado, se o n for par, essa função ela tem que ser um número maior do que zero. Então está aqui, ó, desde que o f de x, quando x tende a zero, seja maior do que zero. Isso implica em quê? Em n um número inteiro positivo. Ou seja, se
o f de x, se o índice da raiz for par, a função tem que ser maior do que zero. Esse valor aqui tem que ser maior do que zero, porque está dentro de um radicando. Tá? E se ele for ímpar, nesse caso, o limite de f de x pode ser menor ou igual a zero. E n é um número positivo ímpar. Se ele for ímpar, isso pode acontecer, ele pode ser menor ou igual a zero, ok? Vamos partir para a sétima, a oitava e a nona propriedade para nós finalizar essa parte teórica de propriedades que, acredite, não é desprezível, tá, pessoal? Não é algo que a gente vai desprezar e dizer que não é importante. É importante? Com certeza é. Então, olha só. Na sétima propriedade, eu tenho o limite do módulo. E aí, como é que eu acho o limite do módulo? Basta achar, você vai colocar o símbolo de módulo fora do símbolo de limite. Então, ó, o limite todo vai estar dentro do módulo. Aqui você só tem a função no módulo. Para achar o limite de uma função modular, você vai fazer o quê? Você vai achar o limite e depois calcular o módulo do valor que você achou. Certo? Na oitava, que é a mais tranquila, toda vez que você tiver um limite de uma constante, por exemplo, vamos dar um exemplo, como é que é isso? Se eu tenho assim, ó, o limite quando x tende a 3 de 7, é o próprio 7. Essa é a propriedade. Olha que tranquilo. Limite de C quando x tende a A é o próprio C. C é uma constante. Ok, pessoal? Muito bem. Nona propriedade. O limite de x quando x tende a A é o próprio A. Então, se eu tenho assim, ó, limite, vou dar exemplo aqui, ó, o limite de x quando x tende a 4 de x é igual a 4. Está dado o exemplo aqui, certo? X tende a 4, o limite é 4. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos, lembrando que nós não vamos aplicar todas as propriedades quando formos resolver exercícios mais complexos. Nós iremos, vou fazer uma retificação. Nós iremos aplicar todas as propriedades, porém, assim como nas operações de potência, de radiciação, às vezes a gente, até resolver uma equação do primeiro grau, às vezes a gente pula propriedades. Por quê? Porque a gente já está intuitivamente aprendido que existe a propriedade. E nós não estamos inventando nada. Ok? Então aqui, ó, de acordo com o limite, a primeira coisa a se fazer é o seguinte, é chatinho porque é demorado, né? Mas bem tranquilo. Limite quando x tende a 5 menos o limite de x quando x tende a 7. De cara, 5. Limite de 7 quando x tende a 5. E aí, tranquilamente, aqui está multiplicando a função, né? Isso aqui é uma função, 3x é uma função, né? Eu vou escrever 3 vezes o limite de x quando x tende a 5, de x, né? Menos o limite de x quando x tende a 5, de 7. E agora ficou fácil de resolver, que é só agora eu aplicar a propriedade. Vai ficar o quê? 3 vezes 5 menos 7. 3 vezes 5, 15, menos 7, 8. Esse é o valor do nosso limite. Aqui podemos aplicar a propriedade limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais o limite
quando x tende a 2, de 2x menos o limite quando x tende a 2 de menos 1. Beleza. Vamos achar a resolução? Essa potência, a gente já sabe que ela vai virar potência, o expoente ele vai valer para o limite todo, né? Então vai ficar assim, ó, limite de x quando x tende a 2 elevado ao quadrado, mais duas vezes, aqui é mais, duas vezes o limite de x quando x tende a 2, menos o limite quando x tende a 2 de menos 1. Vou fazer aqui embaixo. É bem tranquila a questão. Aqui, pessoal, nós vamos... Eu estou seguindo a propriedade que foi apresentada, tá, pessoal? Mas em exercícios futuros, nós não vamos fazer isso necessariamente. Estou mostrando para vocês que a propriedade é aplicável, mais duas vezes o limite quando x tende a 2, menos o limite quando x tende a 2 de menos 1. Esqueci de colocar o x aqui, né? Então, aqui, ó, já podemos chegar à solução. Isso aqui, ó, limite de x quando x tende a 2 é 2, vai dar 2 ao quadrado. Duas vezes o limite de x, pela propriedade lá que nós vimos, vai ser duas vezes mais duas vezes 2, porque o x passa a ser 2. Menos, como aqui vai ser o próprio menos 1, menos 1. E aí a gente resolve, vai dar 4 mais 4 mais 1. Qual o valor? 4 mais 4 mais 1? 9. Aqui aplicando agora. Vou fazer com o z agora, né? Para não deixar passar batido. Então, ó, limite quando x tende a menos 2, cuidado aí, de z ao cubo, mais o limite de z, quando z tende a menos 2, de 8. Isso é igual, elevando ao cubo a primeira função aqui, né? Limite, quando x tende a menos 2, de z, aqui não é x, é z, né, pessoal? Elevado ao cubo, mais o limite, quando z tende a menos 2, de 8. Logo de cara, deu para entender aqui, ó. 2, limite de z, quando z tende a menos 2, dá menos 2. Aqui vai dar menos 2 ao cubo, né, pessoal? Mais limite de z, limite de 8, quando z tende a menos 2, é o próprio 8, é uma constante, né? E aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Menos 8, mais 8. Resultado, 0. Vamos resolver esse quociente, vamos tentar fazer mais rápido, né? Então vai ficar assim, ó. O limite, quando x tende a 3, de 4x menos 5 sobre o limite, quando x tende a 3, de 5x menos 1. Vamos tentar pular a etapa aqui, pessoal, agora, já que nós já praticamos várias propriedades aqui. Aqui nós já sabemos que vai dar 4 vezes o limite, quando x tende a 3, de x, menos o limite de x tende a 3, né? De 5. E embaixo,
o limite, quando x tende a 3, de 5x menos o limite quando x tende a 3 de menos 1. Cuidado aí, tá? Menos 1. Isso vai dar igual aqui. Aqui, vamos dar a resposta logo. Limite quando x tende a 3 de x é 3. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3. Eu tirei daqui, tá, pessoal? Menos o limite de uma constante é a própria constante. Sobre, ó, limite de 5x quando x tende a 3, nós já sabemos que vai dar o quê? Vai dar 4 vezes 3 menos 1. E aí vai ficar com 12 menos 5 sobre 12 mais 1. 12 menos 5, 7. 12 mais 1, 13. Essa é a resposta do limite do quociente ali. Lembrando que o denominador aqui foi um número diferente de zero. Tudo bem? Vamos à próxima questão? Próxima questão. Limite. Quando t tende a 2, de t ao quadrado, menos 5, sobre o limite. Lembrando que eu estou aplicando as propriedades operatórias dos limites. Aqui é t tende a 2, de 2t ao cubo mais 6. Tudo bem? Então, nós vamos aplicar aqui em cima. Vai ficar limite quando t. Posso até fazer isso aqui, ó, né? Aqui nós já sabemos que t ao quadrado vai elevar o limite todo ao quadrado, tá? Já é uma coisa que a gente já está praticando de maneira mental, tá? Quando t tende a 2, de 5. Aqui é 2 vezes o limite quando t tende a 2, de t ao cubo mais 6. Limite quando t tende a 2 de 6. E aí, resolvendo aqui, ó, aqui vai ficar todo o limite elevado ao quadrado, bastando substituir, vai dar 4, menos o limite de uma constante, a própria constante, sobre, aqui vai dar 2, vezes o limite, bastando substituir o t aqui por 2, vai dar t ao cubo, né? Porque é o limite todo ao cubo. O 2 está lá fora. Vezes 2 ao cubo, que vai dar 8. Mais o limite de uma constante é a própria constante. E aí a gente tem 4 menos 5 dá menos 1, sobre 2 vezes 8, 16, mais 6. E aí a gente tem menos 1, sobre 16 mais 6, 24, né? 22, perdão. 22. Menos 1 sobre 22 é um limite válido? Sim, com certeza, porque o denominador ele é diferente de zero. Agora, partindo para o radical, lembrando que o índice é par, logo, esse valor aqui nunca pode ser menor do que zero, nunca pode ser negativo, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, ó, primeira coisa a fazer, nós nunca fizemos esse aqui, vamos fazer detalhadamente. Limite quando R tende a 1 de 8R mais 1 sobre R mais 1. E aí nós temos o limite
Perdão, aqui vai ficar 8, né? 8 que multiplica R mais o limite de 1. Isso tudo quando R tende a 1, né? Quando R tende a 1, lembrar que o sinal de radical vai até embaixo, né? E embaixo a gente faz o mesmo processo com o R, ó. Limite de R quando R tende a 1 mais o limite de 1 quando R tende a 1. E aí, prolongo o sinal de radical aqui, vou ficar com a raiz quadrada. Aqui vai dar 8 vezes 1, né? Mais 1, que é o limite de uma constante, né? Sobre, aqui vai dar 1, porque o limite de R, quando R tende a 1, é 1. Mais o limite de uma constante é igual à própria constante. Resolvendo a questão, nós vamos ter 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então vai ficar assim, ó, a raiz de 9 sobre 2. Pessoal, aqui vai pedir uma racionalização de denominadores, né? 9, raiz de 9 é 3. Vai ficar 3 sobre a raiz de 2. E aí a gente tem que racionalizar esse denominador. Basta multiplicar o radicando pela raiz de 2, radicando o denominador e o numerador pela raiz de 2. E aí nós temos 3 raiz de 2, raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 4, que é 2. A resposta é essa aqui, ok? Vou deixar o número 7 para que vocês resolvam. E na próxima aula, nós já vamos fazer de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais rápida para fazer, certo? Lembrando que aqui a gente só exercitou as propriedades, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, peço que deixem um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando esse tema. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bons estudos e até a próxima aula.